dita as regras da sua vida? Eu sou Carol Cavalli e seja muito bem-vinda ao Minhas Rugas, Minhas Regras. Assim, o casal ele tem que andar junto Nos no cotidiano, né? processos, né? Não precisa ser totalmente radical. Eu não sou radical, como eu te falei, eu como de tudo. Quando eu viajo, eu como. Eu faço boas escolhas. Eu sempre tento fazer boas E escolhas. traição? Tem muito caso lá ou não? Doutor, eu preciso melhorar a minha performance ou não? Então, Porque o cara a autoestima do cara vai lá no teto, a gente né? sabe de algumas coisas. Ó, vou te contar uma coisa. Teve um paciente que chegou pra mim e falou assim: eu me separei, a minha esposa me largou por causa de você. Chegou assim, sério, no consultório. Eu falei, mas por quê? Você me deu testosterona, eu acabei pegando a minha secretária. Eu falei, a culpa é Mentira! minha mesmo, né, de você ter pegado a sua secretária. Não é o seu caráter, Você né? É a sua acredita? médica. E ele colocou culpa, e ele falou sério. Tipo assim, você me deu testosterona, eu não tava me aguentando, e eu peguei a minha secretária. Mentira. Sério. Gente, é Eu falei, cara, o surreal, cara não As consegue pessoas assumir. são doidas, É sabe? autorresponsabilidade zero, né? Tipo assim, ele não tem responsabilidade nem sobre os atos de Mas traição. a autoestima é um campo. Cara, de verdade, eu não conheço. Falar que eu não conheço, eu conheço dois. Das pessoas que eu convivo, que emagreceram, que eram obesos, E emagreceram, largou a mulher. permaneceram no relacionamento. Alguns saem, né? Todos saem. Né? Todos que eu conheço, pelo menos, saíram. É, porque É também eu aquela coisa, acho pegou na que. planta, aí a hora que dá uma melhorada, É, pega outra, né? Uma novinha. mas também eu acho que. Novinha no bom sentido, no mau sentido, gente. Pega outra pessoa. Porque eu Então, falo que ninguém troca por alguém melhor. O cara, quando te trai, ele te trai com alguém com pior, pior. com certeza. Nunca é. Até Nunca porque a mulher é. que se envolve com um homem que é casado já começa que ela é pior, Exatamente, né? viu? Amante. Você sempre vai ser amante, bebê. Você sempre vai ser menor. Já Né? dizia Marília Mendonça, viu, Amante vai Jennifer? ser sempre amante. Boa. Mas assim, eu acho que também tem um pouco do amor próprio. Porque assim, quando a pessoa não se ama, ela não consegue amar ninguém. Uhum. É Se ela isso. não se ama, ela não consegue amar ninguém e ela não permite que ninguém ame ela. A ame, né? Então, o relacionamento é aquele é que tá cada um por si ali, às vezes estão como amigos. E quando ela começa a se amar, que ela começa ela mesma a se desejar, ela vê que ela tá bem. E, poxa, o que que esse cara não me quer? Ou então, o que que essa mulher não me quer? Aí ele vai procurar fora, né? E ele vai largar a mulher para poder ficar com outra. Às vezes acontece isso mesmo, né? Eu acho que tem muito aquela coisa. Toda pessoa que. Não vou nem assim, dizer que é o homem e a mulher, acho que é os dois. Aquela questão assim da autoestima precisar ser massageada, Uhum. O egozinho, né? né? O ego. Eu emagreci, agora eu quero. O ego, eu sempre falo isso, inclusive nos treinamentos de secretária que eu dou, que é o ego, né? Equipe tem muito isso. Ao invés de elas se unirem, elas ficam Se dividem por conta do ego. degladiando, sendo que elas todas estão no mesmo barco. Sim. E esse é o grande problema, a habilidade comportamental das pessoas em qualquer tipo de relacionamento. E esse é uma linha muito tênue, assim, do ego, da autoestima e do pé no chão, Uhum. né? Porque você emagreceu, tudo bem, mas quem é que estava ali? Sim. Só que em compensação, tudo para aquela pessoa mudou. Mudou a cabeça dela, ela se posicionou, Às vezes ela não é mais a mesma pessoa. ela não aceitou mais É aquilo isso. ali. Então ela resolveu emagrecer, ela resolveu Mudar. mudar várias coisas. E aí, talvez aquilo que antes para ela estivesse normal deixou de fazer sentido. Exato. Porque ela mudou a cabeça. Ela mudou. E ela, por exemplo, eu tenho casos, assim, até de amigas, né? Que o casal estava bem separado, assim, já não tinham mais uma vida sexual ativa. E aí ela fazia de tudo. Ela fazia de tudo para poder voltar aquele relacionamento e o cara nem aí. Aí ela foi, emagreceu, ela fez cirurgia plástica e nada. Ela separou. Aí sabe o que falaram? Ah, ela emagreceu, ficou bem, largou o cara. Mas não, ela estava tentando ficar bem pro cara e mesmo assim não adiantou. E a mulher normalmente ela faz porque ela quer ficar bem para a Pro pessoa. cara, exatamente. E Eu aí, acho às que, vezes, claro que deve ter exceções, mas a maioria é assim, eu faço
porque eu preciso me sentir melhor para estar com eles. Eu escuto no consultório, às vezes, falando assim, eu tô fazendo porque eu vou perder meu marido. Porque às vezes o marido tá bem, ela não tá. E ela tá sentindo, é o que eu falo, da disparidade. Começa a ter uma disparidade muito grande. E ela não se sente bem mais do lado dele, né? Às vezes o cara... Porque pro homem é mais fácil emagrecer. Às vezes o cara começou a fazer um exercício físico e ele emagrece. E ela não consegue. Ela não consegue fazer a mesma quantidade de exercício, ela tem uma rotina diferente, porque às vezes tem que cuidar dos filhos e tudo. E aí começa a ter aquela disparidade. Ou ela entra no barco, né? E se propõe a mudar também, ou vai acabar separando. Não tem jeito. Gente, tem a doutora Amália Canomata, tá? Para auxiliar esse processo, viu? É onde você vai conseguir enxergar. Ela é uma terapeuta, especialista Sexóloga, em né? sexualidade, que eu acho que a maior coisa é isso, né? Essa coisa do sex appeal, né? A pessoa emagrece, ela tem aquela coisa, eu quero mostrar. Se emagrecer, eu quero mostrar. Exato. Né? O que antes ela queria esconder, agora ela quer mostrar. E ela começa a comprar roupa, principalmente a mulher, né? Ela começa a comprar roupa, começa a querer sair, ela vai na academia. Eu falo assim, um ótimo estímulo para você ir na academia é comprar roupa nova. Porque daí você quer desfilar com a roupa nova, né? Então a mulher tem muito disso mesmo. E o fato de se sentir desejada, não é porque vai acontecer alguma coisa. Ela sabendo que, poxa, ela tá sendo olhada por outros caras, porque ela tá bem. Entendeu? E às vezes ela só precisa disso. Ela só precisa que outros, nossa, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me reparando, então tudo bem. Ela nem quer nada com outro cara, não quer ter nenhum relacionamento, mas ela. Aí quando ela passa despercebida, ou quando ela se esconde, né? Ela fala, poxa, ninguém nem me Ela nota. se sente feia. Isso abala a autoestima. A Abala, mulher tem. abala. Eu não sei o homem, mas a mulher tem isso. O homem, a autoestima do homem é um pouco mais difícil de abalar, né? Eu acho que a mulher tem uma autoestima muito mais abalável do que o homem. Acho que a gente é bem menos criteriosa do que eles, né? Né, meninos? Sim, na hora de escolher. A gente pode engordar, ficar careca, barrigudo, não sei o quê, não sei o quê. Cara, pra gente é lindo, maravilhoso, a gente ainda tem ciúme. Agora, o homem, você mudou alguma coisa. Mas sabe por quê? Eu acho que entra aí outra parte que é da admiração pelo homem como homem, né? Tipo, aquele homem que ele te provê, que ele te cuida, que ele te protege. Você se sente segura ali. Exato. Eu acho que a mulher quer isso. Ela quer isso. Ela não precisa de... Se for bonito, sarado, aí melhor ainda, plus, viu, aí a caixa completa, né? O pacote completo, melhor ainda. Se você veio com todo, você já era paciente, você já veio com esse plus, amor, ela tirou na loteria. Na verdade, ela só queria sua proteção, ela só queria, entendeu? O resto todo... Aí ele veio ainda mais bonito, né? Então... Eu sei. Viu? Você acha que eu não sei? Você acha que eu tô achando que foi ela? Meu filho, essa mulher. Eu já cheguei no salão hoje, gente. Eu só olhei e falei, cara, veio uma deusa aqui. Na hora que ela entrar, vocês vão saber que é ela. E sempre foi, viu? Sempre. Essa mulher engravidou, engordou, voltou. Quando eu olhei ela no Instagram de novo, ela já tava aparecendo que tava. E você lembra quando eu engordei, né? Que eu engordei depois da gravidez. Você engordou, mas você voltou na velocidade da luz. Né? Você voltou na velocidade da luz. O que foi aquilo? O dominante ele vai, né? Não precisa ser dominante e ter objetivo. Sou péssima. Mas eu engordei também porque eu tava tomando remédio para 15 quilos em 5 meses. Amamentando, tomando remédio, fazendo exercício, fazendo dieta. Pra você ver como que a gente precisa regular nosso corpo. Dieta ou fazer exercício. Isso é um combo, né? Mas eu tava com a prolactina tão alta que o meu corpo não me deixava emagrecer, porque a prolactina, ela guarda energia pro leite. Mas eu tinha pouco leite, mesmo tomando prolactina. Tomando remédio para prolactina. Você tocou um F e falou, eu vou amamentar e não importa. Isso, exatamente. Liguei o F mesmo. Eu vi. Eu olhei pra mim, eu olhei pra ele. Quer dizer, eu não olhava pra mim, eu nem me olhava muito no espelho. Porque eu tava me odiando, sabe? Tem um momento pra tudo, né? Aquele momento ali não era seu, era dele, né? Então, exato, era como mãe, assim. Eu não era mais... naquele momento eu não tava mulher. E foi muito emocionante, assim. Eu acho que você desejou, você foi muito bonito, assim, a chegada do bebê. E você lidou muito bem com o ganho de peso, porque você eu tava sozinha. O espelho, né, do paciente. E meu cartão de visita, né? E você falou, não, é o meu momento. E a impressão que dava é que você estava muito segura, tava consciente. Tudo bem. E falou, não, eu vou enfrentar isso e é o meu momento. Depois eu resolvo. E foi o que aconteceu. Eu falo que foi meu momento mãe, né? Só mãe. Porque eu falo que a mulher, quando nasce um filho, nasce uma mãe. E aí a mulher,
muitas se esquecem como mulher para sempre. É o grande problema. Isso. Que aí é onde entram várias separações também. A mulher, ela deixa de ser mulher para ser só mãe. E a gente tem um momento E o mãe. filho tem essa percepção que a gente não existe como pessoa. A gente está ali como mãe. E a mãe tem aquela coisa do servir, de doar. Né? A Sim. mãe amamenta, a mãe dá, a mãe cuida, a mãe está sempre Protege. ali. E a hora que você encontra aquele momento que você fala assim, ó, Peraí que agora eu vou cuidar de o mim. não, que às vezes é só um egoísmo necessário, porque a gente é um ser humano, para ele soa como uma afronta. Essa geração nova é isso, né? E para o marido, né? Às vezes muitos maridos não conseguem ver e muitas mulheres não percebem que elas estão nesse processo de ser sua mãe. Porque nasceu mãe. Aí você se entende como mãe, você começa a se entender como mãe. E o cara tem que respeitar isso também, né? O quanto durar. Mas tem mulheres que elas não voltam mais para ser mulher. E aí ela não tem mais momento com o marido, ela não dá mais atenção para o marido. O tempo todo vai ser o filho. E aí, uma hora, tem um estudo que mostra, né, que muitos casais se separam nos primeiros 2 anos de vida do filho. Porque a mulher esquece de ser mulher. E a gente tem que saber que. Aí vem a mãe, aí depois é a mulher. Aí você tem que achar aquele pontinho de equilíbrio, né? Eu sou mãe, mas também sou mulher. Né? E você não pode deixar de lado, não tem jeito. E aí foi quando a mulher, Patrícia, acordou. Ele estava com 6 meses. Eu fui na Natasha, na doutora Natasha, pediatra. Você separou, você estava com quanto tempo? Eu separei, e aí. Vamos entrar no assunto polêmico? Vamos lá. Eu Conta tudo separei. isso Vou quando- contar, então. Eu sempre tive muita preocupação com a minha parte financeira. Então, assim, nossa, como era eu que provia a casa, eu tinha preocupação. Quando eu engravidar, o que vai acontecer? E se eu tiver um descolamento de placenta e eu precisar parar de trabalhar? O que eu vou fazer? Então, eu pensei, a pessoa que está comigo, eu vou ajudar essa pessoa para que ela tenha alguma fonte financeira para que eu possa ter minha gestação tranquila, meu filho tranquilo. Eu montei um restaurante, tudo, dei para a pessoa que eu estava na época. Programou para esse Isso. momento. Só que essa pessoa não estava nesse plano, né? E aí eu acabei descobrindo uma traição, separei, e a gente estava no primeiro mês de tentativa de engravidar. E aí, depois que eu separei, deu uns 10 dias depois eu descobri que estava grávida. E aí eu não quis voltar, porque traição pra mim é uma vez só. Não, É também o sou cristal dessa. que quebrou e acabou. Entendeu? E aí eu pensei, eu não vou voltar por conta de um filho. Eu precisava voltar se fosse por amor e tal. E pra mim tinha acabado. Toda admiração, aquela pessoa que eu respeitava, acabou. E aí eu resolvi tocar sozinha. Porque você é da geração, eu falo de experiência própria, Cinderela. A gente sonha com o príncipe encantado que nos respeite, que nos proteja, que nos admire. Né? Exatamente. E aí uma traição quando acaba não tudo. entra nisso, né? E não é porque assim, eu vou guardar a mágoa pro resto da vida. Não é. Mas é porque, pra mim, acabou tudo aquela pessoa que eu tinha na minha cabeça, entendeu? De respeito, enfim. E aí eu toquei sozinha. Toquei a gestação, eu tava tão feliz porque eu tava grávida, que pra você ver como é que as pessoas falam, né? Chegaram a falar que era eu que tinha traído, porque eu tava muito bem. Ah, não, foi ela que traiu. E eu me sentia linda, maravilhosa. Onde eu ia, as pessoas sorriam pra mim. É muito engraçado grávida, né? Você tá grávida no lugar e as pessoas olham pra você Mas você sorrir. linda, né? Eu me senti a melhor fase da minha vida. Bem bonita, assim. Não, eu fiquei com barrigão, assim, e o resto tudo... Sequinha. Eu me sentia muito linda. E aí, quando ele nasceu, veio esse processo de eu não conseguir amamentar direito, eu resolvi tomar... Eu optei pela medicação. Quando eu optei, eu não sabia dos efeitos colaterais dela, não tem estudo, não tem nada. E aí eu vi depois relatos de casos no Google e tudo mais, e aí eu comecei a questionar das minhas pacientes. Aí comecei a fazer pesquisa dentro do consultório também. Mas até então eu não sabia de nada. Mas você mesmo lidou bem com isso, não? Quando eu percebi que eu estava engordando, mês a mês, eu falei, cara, é medicação. Porque eu sabia que a prolactina fazia aumentar, diminuir o metabolismo. Porque o corpo é muito sábio, então ele precisava guardar energia pro leite. Né? Por que o neném cresce? Porque tem um monte de energia ali naquele leite para ele poder ir crescendo. É a única fonte dele de energia. E aí a mulher vai emagrecendo. Geralmente, quando ela vai amamentando, vai emagrecendo. Mas como eu estava tomando remédio, a prolactina, que o normal 40 foi para 140, eu não consegui emagrecer. Eu estava fazendo dieta, fazendo exercício. Foi bem no lockdown, na pandemia. Eu comprei até elíptico dentro de casa, eu fazia exercício e tal. E não emagrecia, eu só ia engordando. Até que com 6 meses eu fui na doutora Natasha, na pediatra do meu filho, que é minha amiga, inclusive, que você conhece. Cheguei lá e falei, Natasha, cara, não sei o que eu faço, eu tô engordando. E tá foda, né? Porque, poxa, é o meu trabalho, eu trabalho com isso. E eu sou o meu cartão de visita.
né? E eu tava muito triste com aquilo já. Naquele momento, eu já não tava mais aguentando. Ela falou assim, ó, Patrícia, você fez o seu papel de amamentação, 6 meses. O que o Anthony precisa agora é de uma mãe feliz. Você tá feliz? Foi a pergunta-chave, assim. Aí eu, não tô feliz, comecei a chorar e tal. E aí eu decidi que ia parar a medicação. Aí eu parei, aí eu fiz o meu protocolo, aí eu engordei 15 quilos. Aí eu perdi 11, ainda ficaram 4, mas eu tava bem confortável, porque o meu filho me trouxe uma virada de chave de prioridade, de olhar pra mim com outros olhos, sabe? Eu era muito perfeccionista e me cobrava muito também. E aí eu Principalmente como mãe, né? O perfeccionista, ele sofre sofre como demais. mãe. Não, A e o meu perfeccionista. corpo, assim, né? Porque antes de ser mãe, eu olhava no espelho, eu tava linda, maravilhosa, eu sempre achava um defeito. Porque eu sempre queria estar melhor, 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 porque eu sempre me comparava, né? E aí, quando eu entendi que tava tudo bem, aí, nossa, foi muito mais fácil, sabe? Hoje eu não quero ficar seca, magrela, com 15% de gordura, não. Eu quero ficar com meus 25, 28, é onde eu me sinto bem, onde eu ponho meu biquíni, onde eu ponho minha roupa. Isso é tudo ótimo. E eu trabalho Não é com o esse ideal, tipo de é o que é o paciente. ideal para você. Exato. E as minhas pacientes, hoje, elas entendem isso. Quem me procura não quer ficar seca, magra, chapada. Isso tem outros médicos para isso aqui. Elas vão porque elas querem se sentir bem com elas, com o marido, quer poder colocar um biquíni na praia, quer poder voltar a se sentir bem só. Botar uma roupa, eu falo assim, não é a roupa de escolher, é você escolher a roupa. Você ir numa loja e você poder verdade. escolher a roupa que você quer. E não você ser escolhido, só cabe aquela, então vou ter que levar aquela, né? Então, quando você começa a se sentir confortável com você, tá ótimo. Você não precisa mais ter a barriga chapada, sarada, 10% de gordura, não precisa mais disso. A gente tá em outra fase. Eu cheguei no seu consultório, fiz os exames, levei lá, como é que é? É em Tá, cima aí- daquilo que eu tô? Isso. Aí a gente, pelos exames que E você. se tiver assim, triste? Aí o trabalho é maior, né? Ela falou, ó, vamos devagar, que a gente tem trabalho. Vamos por E tem partes? paciente que eu falo que é uma bomba. Bomba ambulante. Eu falo, cara, não sei. E aí, quando é homem, eu brinco assim. Eu falo, ó, eu brinco, mas Brinca sério. sério. Você já fez o seu seguro de vida? Porque ou Uhum. você muda, ou você tem que fazer o seguro de vida pra ela. Aí eles assustam, entendeu? Porque realmente tem paciente que chega num ponto que, tipo, já tá correndo risco de vida. PCR alta, risco cardiovascular, e muita coisa alterada. E aí a gente vai olhar para aqueles exames, juntar com a parte da anamnese, que eu fiz aquele questionário de 1 hora, vou juntar o que ele já toma, o que ele já tomou, o que ele já fez tratamento. Então, essa é a hora mais importante, o A retorno. história da vida dele, né? Então, Que vai estar a ali. consulta eu só colho a história, né? Então, no retorno é onde eu junto tudo, todas as informações que eu tenho. Todo o meu conhecimento, o que ele trouxe de exame, o que ele trouxe de história, o que ele já fez, e aí a gente monta o protocolo dele. E aí a gente vem com a parte de suplementação para adequar. O que te fez engordar? Por que você engordou? Foi a insulina que estava alterada? Foi uma tireoide? Foi uma falta de testosterona? Tudo isso você consegue identificar Tudo. pelos exames. Por exames e pelo histórico, né? Pela história, pela anamnese. Uhum. Então a gente faz essa coleta conversar literalmente com o paciente. Quanto mais ele fala, melhor. Porque daí ele vai me dando mais detalhes do que fez ele engordar. Vai sem enfim. pressa, viu, bebê? Vai sem pressa, exatamente. E aí, quanto mais ele fala, eu consigo entender. E aí, quando vai com a esposa, é melhor ainda, né? O marido vai com a esposa dedura. Ou ao contrário, o marido dedura e fala, ó, É é aquela mentira. coisa. Eu vou com a minha esposa, eu nem sabia o que eu tinha. Não, eu falo assim, Doutor, eu nem sabia que eu tinha isso. não, eu pergunto assim, o que te trouxe aqui? Ele fala, ela. Normal. E aí, às vezes, também, a mulher fala assim, tem mulheres que falam, mas eu não como nada. E realmente, tem mulher que não come nada e engorda, porque o metabolismo tá baixo. É aquilo que a gente estava falando. Todo mundo briga porque eu como muito pouco. Então, Eu isso é não errado. tenho uma ingesta de carboidrato praticamente nenhuma. E aí, isso acaba se metabolismo. E realmente, existe a pessoa que não consegue emagrecer porque não come. Mas tem aquelas que comem. Aí o marido fala assim, você não come, amor? Se deixar, eu como queijo. Só que Só queijo. falta de tirosina. Adoro um queijinho. E aí, tá, você fez ali a análise de tudo, dos exames, né, de tudo que toda a história que a gente conta parcial. E aí, como é que é? Aí o paciente... Hormônio primeiro, assim, Hormônio é o último. organizar. Você acredita? É. Hormônio é o último. Os médicos hoje, os mais novinhos, só quer Começa saber de no hormônio. Hormônio é o último. Por isso que eu perguntei com tanta certeza. Não é.
Hormônio é a última coisa, você vai... Lógico, às vezes você tem que prescrever O junto estilo ali. de vida pode afetar, né? Os Com hormônios. certeza. Então, você vai primeiro no estilo de vida? Tem coisa que eu não preciso mexer, tem coisa que eu só de eu regular uma coisa, por exemplo, tireoide. Se eu melhorar a ferritina daquele paciente, eu melhoro a tireoide. Se eu melhorar a selênio e zinco, muitas vezes eu melhoro a tireoide. A conversão T4 T3. Então, assim, o último dos casos é hormônio. A testosterona, às vezes eu passo para dar um upzinho, porque ela se estimula mais, ela tem mais tomada de decisão, ela fica com mais energia. Ele é o Venvance natural do organismo, Isso, né? mais ou Vamos menos falar a isso. verdade. Que aquele Venvance enlouquece, mas a testosterona pode ajudar. Olha eu. Exatamente. Não tô falando mal, gente. Quem quer tomar Venvance, toma. Toma, né? Venvance para TDAH pode ajudar, mas vai E hoje em dia todo mundo tem emagrecer. TDAH, né? É, todo mundo tem TDAH. Menina, todo mundo quer ter TDAH. Pra Pra poder poder tomar tomar Venvance. Venvance. A receitinha amarelinha lá. Deus amado. Mas aí, então, a gente faz toda essa organização, né, de tudo que está alterado nesse paciente. E aí a gente, por exemplo, no protocolo Supimpa, a gente vai colocar alguns suplementos que entram como ativadores metabólicos para auxiliar no processo de perda de peso, para desinflamar, para desinchar. E aí a gente tem vários planos alimentares. Tem a primeira fase, que é a fase do detox intestinal, que eu falei. Depois tem outra fase, que é do detox geral. Depois ela vai para uma outra dieta, que aí eu escolho para cada perfil de paciente. Então pode ser uma cetogênica, pode ser uma low carb, pode ser uma very low carb, pode ser um equilíbrio, porque às vezes aquele paciente come tanto. Se eu tirar tudo, né? Se eu entrar numa low carb logo, ele não vai conseguir fazer nada. Então, a gente tem que ir devagar e ir migrando. Você acompanha semanal. Aí o paciente vai toda semana comigo. E quando não aparece, a gente liga, tá? Porque eu podia falar assim, ele já pagou mesmo? Viu? O problema é dele se ele não vai ou se ele vai, né? Mas não, a gente manda mensagem. Gente, eu tentei marcar para gravar amanhã, ela não veio. Ela não pôde, porque ela Amanhã. tem que acompanhar os pacientes dela amanhã e não tem essa de desmarcar. Amanhã é o dia dos meus pacientinhos. Isso De aí. avaliação. Amanhã E eu é não dia largo. de pesar. Dia de pesar. E aí, semanalmente, se acompanha Aí e a gente vai adequa ou ajustando, não. exato. Então, muita coisa, tá E os perdendo muito. injetáveis, Paty, quando que Aí eles entram, assim? Como que é? O que você percebe de vantagem, né, pro objetivo quando você inclui os injetáveis? Primeira coisa, a gente vê o intestino. Então, quando o intestino está estragado, que a maioria dos casos tá, o injetável já vai fazer muito efeito. Alguns injetáveis são para reposição de vitaminas só, que estão baixas, e outros são exatamente para emagrecimento. Aí tem para compulsão, se é o paciente compulsivo, para ativar o metabolismo, como eu falei, se é o slow burning, tem para queima de gordura abdominal, que é aquele paciente que tem uma resistência Ele é insulínica. um tratamento, na verdade, auxiliar, não é ele o Isso. tratamento. Eu Ele falo. é só para É um up. dar uma ajuda ali, mas não Isso. é o tratamento. Ele é Não, um ele vai plus. complementar o tratamento. Se o O paciente, tratamento convencional, eu apresento entendi. o protocolo para ele e o injetável. Ele fala assim, qual dos dois você acha que eu devo fazer? Eu não posso fazer os dois. Faça o protocolo de emagrecimento, faça o programa de emagrecimento. Uhum. O injetável, ele é auxiliar, ele vai potencializar a sua perda de peso, mas ele não vai te guiar, ele não vai te orientar, ele não vai te mudar, entendeu? Então, assim, só o injetável não adianta. Tem paciente que fala, eu faço às vezes alguma promoção. Eu posso comprar? Não, tem que passar para uma consulta, para a gente poder ver o que está acontecendo, para você, junto com o seu tratamento, fazer o injetável. Porque às vezes o paciente some, aí ele vê uma promoção de injetável. Eu quero voltar, quero fazer só o injetável, mas ele tá, eu não sei como é que ele tá. O injetável vai funcionar, aí ele vai sair falando que o injetável não tá funcionando. Mas por quê? Ele não tá mudando nada. Ele precisa daquilo? Exato. Tem que ver isso, Exatamente. né? Que as Qual é o pessoas mais indicado pensam, para ele? que existe muito isso, até teve uma matéria do Fantástico falando sobre esses menus de tratamentos prontos, Que o paciente que que não escolhe. é a sua abordagem, Exato. né? Você Não, é o menu que o realmente- paciente vê um cardápio e escolhe. Não é o paciente que tem que escolher. Eu que tenho que saber o que é melhor para ele, né? Tem que fazer o diagnóstico daquele paciente e entender o que é melhor para ele. Aí eu funciona. acho que isso ajudaria muito a medicina integrativa a gerar mais credibilidade Sim. pelo benefício fantástico, gente, que ela tem. Eu falo assim, como uma pessoa que realmente Como aderiu, usuária. como usuária, é incrível, assim, tudo, a disposição, né, às vezes você tá meio bad, assim, Porque como tem para fadiga ajuda, também, tem para tudo. né? Pessoas que têm doenças autoimunes, cara, procura, porque Melhora as é dores, melhora diferente, tudo. melhora as dores, essa fadiga crônica que dá, é fantástico, sabe? Então, eu acho que todo reumatologista com médico integrativo é a alegria do paciente. Igual eu falo né, assim, com o doença. psiquiatra também, né? O psiquiatra, ele devia sempre olhar para o intestino.
Porque muita coisa Cara, é só é tratar o isso que eu intestino. admiro a Cris Harada. Doutora Cristina Harada, você é fantástica. A Cristina ela é ela estuda muito isso, né? O histórico do paciente. Ela não vê só o caso isolado. Você sabe que eu entrei na faculdade querendo psiquiatria, né? Ah, Eu era doida porque eu gosto de ouvir a história do paciente, eu gosto disso tudo. Eu entrei querendo psiquiatria. Quando eu passei pela psiquiatria na faculdade, eu me desiludi total. Porque era assim, ah, você tem insônia? É isso. Você tem depressão? É isso. Era só remédio. E eu odeio remédio, né? E aí eu falei, cara, não é que eu quero mais. Só que eu não sabia nem o que eu queria. Porque assim, eu não tava me encaixando mais nada. Eu amava fisiologia, minhas maiores notas da turma. Fisiologia, bioquímica, eu bombava. Porque eu, assim, eu não era nerd, não. Mas quando eu queria tirar uma nota excelente, eu ia lá, estudava e eu tirava nota maior que todo mundo. E eram as matérias que mais me apaixonavam. Fisiologia hormonal, fisiologia do corpo e tudo. E eu nem sabia, né? Na minha época, ninguém falava sobre ortomolecular. Quando eu me formei, não sabia o que fazer. Aí eu fui trabalhar no interior do Paraná. Lá eu conheci uma fisioterapeuta que fazia acupuntura. Aí ela começou a me explicar, eu falei, nossa, que bacana isso. Vou fazer um curso disso, tô aqui à toa, né? Tipo, eu tava trabalhando no interior pra Copel na época. Eu vou fazer esse curso. Quando eu fui procurar o curso, não tinha mais inscrição pro curso. Aí a menina falou assim, mas o de ortomolecular tá aberto. Aí eu falei, que é isso? uhum. Aí eu fui, olhei, dei uma gugada, né? Fui ver o que era. Falei, nossa, que legal. É isso que eu Isso foi quero. que ano? 2009. É, eu lembro. 2009. Eu tinha 24 anos. Aquela época ainda era Laio Ribeiro, que era o, né? Foi um Eu dos precursores. fiz o curso lá em Ribeiro, eu fiz o curso do Efraim. Esse primeiro foi do Efraim. E o Baracate? Tá, vamos continuar. Vamos Não vamos falar. Melhor não. Corta, Corta, Jennifer. corta de verdade. Então, quando eu fiz a ortomolecular, foi muito engraçado, porque eu tava estragada. Eu tinha um cansaço, você não tem ideia, Carol. Eu tinha um cansaço que ninguém descobriu o que era. Eu tinha uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, que eu tomava remédio toda semana, eu tomava uma caixinha de remédio. Eu já tinha ido no otorrino, no oftalmo, no psiquiatra, no neurologista, no floral, tudo que você A pode imaginar, viciada ninguém da resolvia. dipirona. Na época era o Cefalive. Eu tomava. Cefalive. Já a dipirona não adiantava, era igual água. Já usei muito Cefalive. Aí eu comecei com cansaço depois disso. Era assim, entre um paciente e outro, eu encostava na mesa para descansar. Pra você ter ideia do meu cansaço, com 24 anos. Eu cheguei a um ponto, eu fazia exame de tireoide, de ferro, eu falei, tá tudo normal. Cara, eu sou preguiçosa, eu cheguei num diagnóstico pra mim. Sou preguiçosa, ninguém descobre que não tenho. E aí eu fui pra ortomolecular. Aí eu sou bocuda, Foi né? fazer aula. Fui fazer aula. Segunda, eu era mais nova da turma, assim, um monte de gente mais velha, que já tinha uma especialidade, estava fazendo uma segunda. Que não é uma especialidade, né? A ortomolecular é uma terapia reconhecida. Subespecialidade ou é Ela não é uma sub, terapia? ela é uma forma de ver a medicina dentro da medicina, né? Mas a gente não pode falar que é uma especialidade ainda, porque ela ainda está lutando por isso. Tá a caminho, um dia vai ser. Então, quando acho que foi na segunda aula, o professor começou a falar sobre os exames que você pode fazer no consultório. Que eram os exames de urina, de saliva e tal. Aí ele começou a pegar uma menina para fazer o teste e o exame da menina deu tudo bom. Aí eu, bocuda, com 24 anos, falei, professor, você tem que pegar alguém que não suplementa. Pra poder dar um resultado ruim pra gente poder ver. Aí ele olhou pra mim, você suplementa? Eu falei, não. Ele, então vai lá fazer. Aí, tinha um tubinho de ensaio. Foi muito engraçado essa hora. Todos os alunos em volta do professor. O professor com o meu tubinho de ensaio com xixi. Não, o tubinho de ensaio com corante. E o meu xixi num gotejador. O da menina, quando ele pingou, 6 gotinhas corou. 0 deficiência de vitamina C. Aí ele começou a pingar o meu. 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 60 e nada. Foi enchendo o tubo de ensaio inteiro e não corava. Aí as pessoas olhavam pra mim, olhavam pro tubo. Olhava pra mim, olhava pro tubo. E eu comecei a ficar, tipo, com vergonha, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quase que eu falei, professor, esse tubo tá estragado. Vai pegar outro. E ele foi. Quando chegou no final, corou, mas corou até diluído, assim, sabe? Um laranjinha, bem laranjinha, assim, um salmão. Aí tá, ele foi pro segundo. O segundo era um de zinco. E aí, as nossas papilas gustativas são dependentes de zinco. E a mulher que tomou antes de mim um líquidozinho, ela fez uma careta horrorosa. Ela fez assim, tá. Aí eu peguei o negocinho, morrendo de medo daquele gosto horrível, né? Não senti gosto de nada.
só sentia que a textura era um pouco diferente da água. A textura, mas eu não senti gosto de nada. Aí fiz um outro de calça, também deu baixo. O professor olhou pra mim e falou, menina, você tá só a carcaça, porque por dentro você tá totalmente estragada. E aí começou aquela de ver pra crer, né? 2 meses de tratamento, com suplementação só. Eu não tomei nenhum hormônio. Nenhum hormônio. Tratei intestino e vitaminas. 2 meses eu era outra pessoa. Eu era a Patrícia de antes, que estava bombardeada por uma má alimentação. Porque como eu era magra, eu comia de tudo. Quem faz dieta é gordo. Ariquete. Eu Minha pensava assim. super 02, tá vendo? Minha gorda magra. Exatamente. Magra não quer dizer que é saudável. Não é. E eu achava que é. Assim, quem tem que fazer dieta, cortar doce, cortar as coisas, é quem é gordinho. Eu sou magra, eu posso comer o que eu quiser. Ainda tirava onda, que eu comia o que eu queria, eu tava sempre magra. 20 e poucos, né? Aquela Sempre magra, coisa, pesando 50 e poucos quilos. E aí eu achava que tava tudo bem. E aí fui ver, eu tava totalmente estragada. E aí eu falei, essa é a medicina que eu quero. Aí eu entrei de cabeça, né? Só que eu trabalhava no interior. Então eu tinha que trabalhar no meu consultório particular e também trabalhar, porque ninguém acreditava nessa medicina ainda. Como que eu ia arrumar paciente no interior? Aí eu falava assim, nossa, tem que ir pra cidade grande. Aí foi quando eu resolvi ir pra Campo Grande. Foi assim que você veio parar aqui? Tem algum parente, alguém? Eu vim por causa de um paquera, um namoradinho, assim. Misericórdia. Eu falo que isso aqui é a cidade da oportunidade. Aqui ou Eu você vim- fica rico ou você casa. É. Não, Tem tudo sobrando. Entendeu? eu vim porque eu conheci esse namoradinho, vim pra conhecer a cidade, apaixonei pela cidade, falei, ó, não se sinta na obrigação de Eu ficar falo que comigo. ela tem a síndrome da Cinderela. Não, mas eu até falei com ele, porque eu achava que não ia dar certo mesmo. Falei, ó, não se sinta na obrigação de ficar comigo, achando que eu vim por causa de você. Eu vim por causa da Gente, essa mulher cidade. decolou. Ela não precisa de ninguém, não. Ela e o Homero, eles se uniram. Viu? Porque ela é um avião. E ele Ele me nem põe mais fala, diesel né? ainda pra 50 e tantos mil seguidores no Instagram. Ele Mas tá me dá envolvendo aula pro mundo mesmo. digital, tá? Hã? Tá me levando pro mundo digital. Leva eu. Me leva. Minha aula está pronta de treinamento Aí, ó. de secretária e equipe de gestão. Procurem aí, como é que é teu arroba, Homero? homeromedeiros.pro. Isso é um gato, não se apaixone, porque ele tem Ó, nome gente, e tem dono, hein? tatuagem. Para de fazer propaganda. O Pati, mas é assim, é encantador. Sério, a tua abordagem, eu acho que deixa a gente inspirada a escolher um estilo de vida melhor. Sério, eu te encontrei e você, sem falar nada, eu não fui conversar com você a respeito de emagrecimento, a gente se encontrou por um outro motivo, mas você tem um impacto intrínseco no nosso estilo de vida. Você realmente é uma mulher que inspira. Eu fico feliz de poder Sabe? fazer isso. Eu já vou voltar a Mylon Machado, Strongman, campeão mundial, nosso super Mylon. Tô voltando terça-feira. Volta pro treino, volta pro Vou consultório. voltar pro treino, vou voltar Se pro vocês verem essa mulher consultório. magrinha, gente, pode saber que fui eu. Agora vocês me acompanhem. Eu vou virar um nojo aqui. Só não quero largar do marido. Mas que eu vou virar um nojo. A gente eu leva o vou. marido também, leva o Leva marido o marido também. também. Tá precisando, viu, vida? Bora lá. Ó, beijados e amados, doutora. Ai, um Super obrigada. prazer. Foi maravilhoso. Eu vou ter que fazer a parte 2, né? Com Porque eu certeza. preciso falar sobre relacionamentos com você. E sobre autoestima. E sobre essa coisa da gente se preocupar muitas vezes com o outro. E a gente ter as nossas regras. E buscar ser feliz. Sabe? Fazer Adoro tudo conversar para sobre ser isso. feliz. Então, eu acho que é essa Vai ter parte nossa 2, hein, gente? próxima pauta. E ó, Patrícia Supimpa, especialista em emagrecimento. Vai lá, o Insta dela é doutora Patrícia Supimpa e do laboratório, que é um luxo, é GranLab. Então, Se escreve grande lab. Grande Lab. Segue lá, o arroba do Instagram e, se proporcione. Entendeu? Tem gente que Viva a gosta de qualquer experiência. coisa. Tem gente que gosta de boas experiências. Então, beijo. Quem ficou até o final, ó. Meu coração, meus patrocinadores e todos os meus seguidores.
Beijo. E eu quero agradecer por estar vamos aqui. lá. Deixa eu falar rapidinho. Jennifer, não Não corta. corta ainda. Não corta ainda. Eu quero agradecer por essa oportunidade. A gente fez o convite semana passada, naquela correria, não podia vir exatamente por conta dos meus pacientinhos, que eu sempre priorizo. Mas é um prazer muito grande mesmo estar aqui. Eu sabia que ia ser um papo super legal. Tanto que o marido perguntou, o que vocês vão falar? Não sei, a gente vai conversar. E o papo é isso mesmo. Estamos aqui para o não tem próximo. regra, gente. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, se vocês estão querendo entrevista de podcast, não vai Não é ser no aqui. Minhas Rugas, Minhas Ervas. E vai ter parte 2. Obrigada. Vai ter parte 2. Beijo!